Gente, hoje é aniversário, seria aniversário, né, do Chris Cornell. Ele faria 62 anos. Chris Cornell, pra quem não sabe, foi um cantor, compositor, enfim, ele fez parte da banda Soundgarden, Temple of the Dog, Audioslave, ele tem uma trajetória solo também. Ele é pai da Toni Cornell, da Lily Cornell, Lily Silver, né? E de mais um garoto, ele teve mais de um relacionamento, né, com mulheres diferentes. Enfim, eu queria falar um pouco sobre minha trajetória de vida em relação ao Chris Cornell. Ele é se não um dos, ou o artista que eu mais tenho carinho. E eu tô aqui falando assim, meio que sem pensar, só liguei a câmera e vou falar sobre. Simplesmente, o Chris Cornell, ele tem um símbolo muito importante na minha vida e talvez de muitas pessoas, porque ele não aguentou. O Chris Cornell não aguentou, ele interrompeu a vida dele, assim como o Layne Staley, o Kurt, Chorão, né, Charlie Brown, enfim. São exemplos, a Pitty, a Cássia Eller, acredito, não só falando de homens. Enfim, diz muito sobre a vida, sobre o símbolo de quem, na sua trajetória enquanto artista, conseguiu colocar o que é de mais verdadeiro dentro da música, nas letras. E a gente tem muito disso, o ser humano tende a se conectar muito com o que é verdadeiro, com o que é universal, né, que é o sofrimento, as emoções e muito mais quando falamos de uma pessoa que consegue colocar em palavras o que ele tá sentindo, ou não tem vergonha de ser vulnerável, ou mostrar suas próprias dores nas letras. E eu me sinto muito assim quando eu tô escutando o Chris Cornell, porque eu sei que ele não aguentou. É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre ele ser um símbolo de que a vida, às vezes, ela nos pede coragem. A vida nos pede coragem e às vezes as pessoas pensam em desistir, né? Porque parece que é o caminho mais fácil. Mas se há algum motivo pra gente estar nessa terra, se a gente foi escolhido pra estar pisando nessa terra, se a gente tá vivo, que saibamos aproveitar a vida. Porque às vezes a gente tá num turbilhão de coisas. Nosso ambiente diz muito sobre nós, né? Nosso ambiente mostra, às vezes, lados que não precisavam estar sendo, vamos dizer assim, energizados para continuarmos estressados ou continuarmos depressivos, enfim. No sentido de que o ambiente ele influencia muito e às vezes as pessoas tiram a vida porque não aguentam a realidade ou que eles acham que aquilo é só o que tá acontecendo, que não existe caminho, mas sempre há caminho. E eu acabei de ver um vídeo de um cara que ele falou que o avô dele ensinou uma coisa, que quando ele tava ali, ele falava, sai desse celular ou sai das redes sociais, porque fora daquilo se você conseguir fazer um exame, conseguir imaginar, nesse exato momento, dentro do mar, tem tartarugas nadando, nesse exato momento, o mundo numa floresta tá acontecendo e lá não tem nada de estresse, lá não tem essa realidade caótica que a gente pode estar vivendo, e que se você tivesse inserido naquele momento numa floresta em que tudo está em paz, em que você só olha para o céu e o céu tá azul, em que você tá na beira de uma praia e aquele momento você consegue relaxar e
se você se coloca nesse exato momento, nesse lugar, parece que muita coisa desaparece. E que às vezes existe solução, mas o ambiente que você está inserido talvez te diga ao contrário. E eu não estou falando um papo de faça isso e você vai conseguir, ou que existem milagres financeiros, como as pessoas ficam vendendo hoje em dia, caminhos fáceis. Não estou falando sobre isso. Mas o Cornel é esse símbolo de que, pelo menos pra mim, na vida existe a sombra e existe a luz. E que, às vezes, as pessoas que a gente vê que estão muito bem, ou estão muito felizes, ou que conseguem passar pra gente uma felicidade muito extrema, aquilo é a luz, mas eu acredito que em proporção também tem a sombra. Só que a gente escolhe interpretar o mundo, a gente escolhe mostrar determinado lado, sobretudo nas redes sociais. A gente escolhe mostrar algumas coisas em que outras as pessoas não sabem que estão acontecendo, então acaba que a grama do vizinho sempre será mais verde. E aí, comparações, inveja, essa quebra de realidade, tudo isso é exatamente o que o cara, o vô dessa pessoa disse: sai das redes, porque a realidade ela é muito maior, a chuva vai continuar batendo no carro e ela vai continuar escorrendo. E às vezes, por tal sofrimento, e eu entendo hoje em dia, por eu ser socióloga, né, mas eu não estou aqui como socióloga, estou aqui como ser humano. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê como ser humano a humanidade é difícil. Mas aí eu lembro que nesse exato momento tem uma pessoa que pegou um instrumento e tá ajudando outra pessoa que tem síndrome de Down a tocar Charlie Brown no piano, e aquela é a vitória do dia dela. E tem uma criancinha cantando Charlie Brown, tendo síndrome de Down ou alguma coisa, ou tem uma criancinha muito feliz numa UTI de hospital, na ala pediátrica com câncer, ou seja, uma área oncológica. Essas crianças estão lutando, elas estão felizes, e que de alguma forma existem caminhos possíveis de existir no mundo, e que muitas vezes quando as pessoas estão numa ala de hospital, numa UTI, elas dizem: nossa, quando eu sair daqui eu vou mudar de vida, alguma coisa do tipo, ou se eu não estivesse aqui eu estaria fazendo isso ou aquilo. E aí você dá uma importância muito maior para estar respirando, ou estar vivo, ou por ter filhos. E às vezes as pessoas tendem a interpretar o mundo de uma maneira muito caótica, porque realmente é, mas que um dia de cada vez, um dia após o outro. Quando a gente tá no caos, geralmente a gente enxerga por uma lente muito caótica, e quando a gente sai daquilo, a gente vê como nossa lente estava embaçada. Eu não tô falando de colocar sempre um óculos colorido, de que o mundo é maravilhoso, de que, enfim, que tudo é perfeito. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre Cornel, sobre a Lily, a Tony terem o melhor exemplo possível de pai, e nós fãs também, mas que eles estão comemorando o aniversário dele sem ele estar vivo na Terra. E que, de alguma forma, se ele tivesse feito outras escolhas, ele poderia estar aqui, a gente não sabe, mas que existem pessoas que se importam, existem pessoas que nos amam. E a gente tem que ser muito corajoso às vezes na vida e se prender algumas coisas, ou ter como força, sentido, ambientes que nos deixem mais fortes. E às vezes esse ambiente, não tô falando que as pessoas possam te compreender ou não, não sei em que situação você se encontra, mas eu vejo que na música existe esse.
isso. É você ver que tem outras pessoas na mesma situação, ou situações piores, e a música, aquele artista, ele pode te ajudar naquele momento, porque às vezes você não consegue colocar em palavras, mas uma pessoa no mundo foi lá e virou artista e acreditou que aquele era o caminho dela e ele vai deixar uma mensagem atemporal para todas as vezes que você precisar de uma mensagem. E tem uma música do Cornell, ou não uma música do Cornell, não, é do Alice in Chains, que chama Black Gives Way to Blue. Uma vez a Lily Cornell perguntou pro tio Jerry Cantrell o que significava Black Gives Way to Blue. E ele fala justamente que algumas vezes na vida existem momentos muito escuros na nossa vida e desafiadores, mas se a gente continuar andando, se a gente continuar acreditando, e mesmo que tudo pareça que nada vai melhorar, mas se a gente se manter forte, se a gente acreditar que lá no horizonte um pequeno brilho de luz está lá no horizonte e você continuar caminhando devagarzinho, a vida vai melhorando. O black give way to blue, né? Gives way to blue. Então, o escuro vai dar espaço à luz, mas a gente precisa continuar. A gente precisa continuar vivo. Então, gente, acreditem que black gives way to blue, que a vida vai melhorar e que momentos desafiadores vão passar. Então, eu acredito que o Cornell, rest in peace, Cornell, mas que ele seja uma inspiração pra gente ter coragem de viver.